Você já ouviu falar nos golpes dos falsos advogados? Se você já ouviu falar nesse golpe e não sabe o que pode fazer para se defender, espera aí que eu já te conto. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes. Meus contatos profissionais estão na descrição. Pessoal, quase todo mundo já ouviu falar no golpe do falso advogado. Na verdade, são vários golpes de falsos advogados. Existem dois tipos principais de golpes de falsos advogados. E eu vou te explicar quais são esses tipos de golpe e como é que você faz para se defender de cada um desses golpes. O primeiro desses golpes é o golpe do falso advogado mesmo, no sentido estrito. É o cara que não é advogado e que se passa por advogado. E nesse golpe, nós temos, por exemplo, pessoas que não são advogados porque não têm formação em direito, pessoas que têm formação em direito, mas não têm ainda o credenciamento legal como advogado, e pessoas que já foram advogados e que não estão mais na praça, ou porque estão impedidos, ou porque foram excluídos da OAB num processo qualquer, no Tribunal de Ética e Disciplina, e que acaba enganando as pessoas. Então, vamos lá explicar como é que você faz para você escapar disso. É muito comum aqui na internet, eu já vi várias pessoas que aparecem em vídeos se identificando como advogado. Geralmente usam apelidos, sabe? Usam abreviações de nome, tipo assim, Cris não sei o quê, Rafa não sei o quê. A gente presume que Cris deve ser Cristiano, Cristiana, Christian, né? Ou se for Rafa, deve ser Rafael, Rafaela. Aí a gente vai lá poder ver se essa pessoa tem um sobrenome para a gente fazer a pesquisa. Pesquisa onde? Onde é que você fica sabendo se alguém é advogado ou não é advogado? Você fica sabendo se uma pessoa é advogado no site do CNA. Anote aí, deixa eu pegar o URL aqui para eu te passar. CNA da OAB. O que significa essa sigla? Essa sigla significa Cadastro Nacional do Advogado. A URL, quer dizer, o endereço de internet é o www.cna.oab.org.br. Vou repetir. cna.oab.org.br. Você entra nesse site, vai estar escrito lá, CNA, Cadastro Nacional dos Advogados. Você pode digitar tanto o nome do advogado, tem que ser o nome completo, tá? Ou o número da inscrição, e aí pesquisa. Aí vai aparecer a credencial dessa pessoa na OAB. Vai aparecer quais as carteirinhas da OAB que ela tem, se ela tem, em que estado que ela tem a carteira principal, se ela tem carteiras suplementares em outros estados, e se a situação dessa pessoa está regular ou não. É muito importante você olhar, porque as pessoas que já foram advogados, por exemplo, a pessoa que está com a OAB cancelada. Quando é que a pessoa tem a OAB cancelada? Quando ela, por exemplo, ela passa a exercer uma profissão que é incompatível com a advocacia. Vamos supor, um advogado passa no concurso para juiz, ou promotor. Então, se ele vai ser juiz ou promotor, ele não pode mais advogar, ele é proibido de advogar, porque é incompatível. Mas o credenciamento, o cadastro dele continua lá, aqui no CNA. Então, você tem que olhar qual é o status. Se é cancelado, se é suspenso, se é excluído. Na maioria dos casos, desses falsos advogados aqui, geralmente eles não têm e nunca tiveram inscrição, a maioria deles. A maioria. Mas vai haver alguns que estão impedidos, que estão suspensos e que estão aí advogando. Mas, pelo menos, quando é suspenso, ele continua sendo advogado, mas não pode atuar durante um tempo. Mas o cara que é excluído, por exemplo, ele não pode advogar. Porque ele está excluído da OAB, ele não pertence mais aos quadros da OAB, embora o nome dele apareça aqui. Então é importante você ver qual é o status. Quando o advogado está habilitado, está tudo normal, está tudo ok, vai estar situação regular. Vai aparecer na carteirinha dele, que você vai visualizar aqui, situação regular. Então, como é que é esse golpe? Esse golpe é o seguinte, às vezes é o estagiário
O estagiário da OAB pode ser uma pessoa que está a partir do 8º período no curso de Direito, ou estagiário profissional, né? Assim, essa pessoa, ela tem uma carteira da OAB de estagiário, ele só pode atuar sob supervisão de um advogado experiente, que já seja inscrito na OAB. Ele não pode atuar sozinho, mas tem muitos por aí atuando, né? E aí se identifica aí na internet ou em algum lugar, em vídeos, dizendo que é advogado, que você vai consultar que não é. Então, muitas vezes, a pessoa acaba tendo um prejuízo, que a pessoa ainda não tem a experiência necessária para cuidar do interesse, da vida, da liberdade, do patrimônio, dos direitos das pessoas, né? Então, isso é um risco muito grande, por isso que é considerado um crime o exercício ilegal da profissão. Tem outro que não é estagiário, mas formou em Direito. Só que quando a pessoa... Direito é uma profissão diferente. Você forma em Direito, você não vira advogado porque você formou em Direito. Você só vira advogado depois que você passa no exame da OAB e se inscreve. Antes disso, você não é advogado, você não pode advogar, né? E o teste da OAB, o exame, ele serve para testar se aquele curso que aquele advogado fez, ele ofereceu àquele advogado o conhecimento mínimo para ter condições de lidar com o interesse das pessoas, dos clientes. Bens jurídicos de elevada relevância, como a liberdade da pessoa, o patrimônio da pessoa, a saúde, né, a defesa dos direitos de grupos de minoria, vulneráveis, como é o nosso segmento aqui no escritório. E às vezes tem também a pessoa que não está apenas fingindo ser um advogado para poder exercer ilegalmente uma profissão. Porque aqui tem mais de um perfil, tá, gente? Tem um perfil do cara que ainda não é advogado ou que ainda não passou na OAB e está tentando ganhar um trocado advogando, sem ser advogado, né? E cobrando um dinheiro e tal. Ele está cobrando por um serviço que ele não pode prestar pela lei, mas ele está cobrando por alguma coisa, ainda que ele não possa prestar. Mas tem um outro perfil que é o golpista mesmo, que ele finge ser advogado para transmitir confiança, para dar um jeito, chegar com uma conversinha ali para tomar um dinheiro da pessoa, entendeu? Para dar um golpe na pessoa. Como é que faz? Você vai aqui no CNA, você tem que saber o nome da pessoa. Digita o nome completo, vai aparecer a fotinha dele, você vai olhar no vídeo que a pessoa gravou, vai olhar aqui na carteira para ver se é a mesma pessoa, se não é. Então, qual é a solução para o falso advogado que finge ser advogado? É ir no CNA e consultar se a pessoa é advogado mesmo ou não. Agora, o outro golpe do falso advogado, que eles chamam de falso advogado, mas eu não chamaria de golpe do falso advogado. Quer dizer, o golpe do impostor. O que é um impostor? Um impostor é uma pessoa que se passa por outra. O falso advogado é alguém que não é advogado e que finge que é advogado. Agora, o impostor é mais do que isso. Além dele não ser advogado, ele está se passando por outra pessoa, que é diferente do cara não ser advogado. O cara chama Roberto. Ele não é advogado. Aí ele diz que é advogado. Muito prazer, meu nome é Roberto, sou advogado. Mas ele não é advogado, não. Mas ele está usando o nome dele, né? Ele não está sendo um impostor, nesse sentido, querendo substituir outra pessoa. Esse outro golpe que eu vou falar agora, tem até cliente meu que já caiu nele. É o golpe do impostor. É a pessoa que entra em contato com o meu cliente fingindo ser eu. É assim, eu vou te explicar como é que funciona esse golpe. Vou usar aqui o nome de uma cliente hipotética, tá? Eu tenho uma cliente que chama Joana. Joana contratou do escritório. A Joana é o seguinte, ela é autista, ela descobriu tardiamente que tinha autismo e quando ela recebeu o laudo diagnóstico, ela apresentou no RH da empresa que ela já trabalhava uns 10 anos nessa empresa. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela entregou na empresa este laudo diagnóstico. Uma semana depois que ela entregou, a empresa mandou ela embora. Aí a Joana assistiu um vídeo do nosso canal dizendo que esse tipo de demissão discriminatória é ilegal e tem muitas consequências financeiras. A pessoa, quando demite discriminatoriamente uma pessoa por causa da deficiência, por causa de uma doença, por causa de uma condição, ela está sujeita a reembolsar, pagar todos os salários que a pessoa deixou de receber desde o dia que ela foi mandada embora até o final do processo judicial, que deve demorar uns 2 ou 3 anos.
todos os meses de salário. E é obrigado a reintegrar essa pessoa. É obrigado a pagar não só o salário, mas o salário, as férias, o 13º, tudo que ela teria direito de receber se ela tivesse nativa. FGTS, férias mais um terço, tudo. Então é uma grana, né? Imagina. Então a Joana nos procurou. Falou assim, ó, a empresa me demitiu discriminatoriamente, eu quero entrar com esse processo aí contra essa empresa para eu ser reintegrado e receber essa indenização. Aí nós entramos com um processo para a Joana. Gente, atenção, a Joana é uma cliente hipotética, tá? Podia ser qualquer uma das clientes ou dos clientes do escritório aqui, tá? É hipotética, não existe essa Joana. Eu estou usando uma figura aqui para exemplificar, para você entender como é que é esse golpe. Então a Joana nos contratou. A Joana recebia um salário bom, então se a empresa vai ter que pagar todo mês o salário, né, enquanto ela está afastada, desde que foi demitida, vai dar um dinheiro muito bom, porque a Joana ganha quase 10 mil por mês, né? Tá, aí a gente faz a petição, coloca os documentos, junta as provas, faz o processo, distribui o processo na Justiça do Trabalho. Aí, gente, atenção, eu estou usando um exemplo aqui da Justiça do Trabalho, mas na Justiça do Trabalho, o processo, você não consegue localizar processos por nome de pessoas, sabe? Porque a Justiça do Trabalho tem uma preocupação com o jurisdicionado, o trabalhador que leva uma empresa na Justiça, para que a pessoa, quando estiver procurando emprego, outra empresa não poder achar os processos dessa pessoa ali na Justiça do Trabalho com facilidade, né, para descobrir que alguém levou alguém no pau e tal e não querer contratar. Então, eu estou usando aqui a Justiça do Trabalho como um exemplo, esse processo, mas o processo que é visualizado por todo mundo geralmente os processos da Justiça Civil, da Justiça Federal, tá? Então, eu estou usando a Justiça de Trabalho aqui como se fosse aberto da Justiça do Trabalho, que não é, né? Só para te dar um exemplo, né? Para falar do conteúdo. Então, é assim, na maioria dos casos, a Constituição diz que os atos judiciais, eles são públicos, as audiências, os autos dos processos, de regra, eles são públicos. Eles podem ser consultados por qualquer pessoa. Mesmo na Justiça do Trabalho, se eu tiver o número do processo, eu entro em qualquer processo na Justiça do Trabalho. Se eu tiver o número. Eu não consigo achar pelo nome da pessoa, pelo número eu consigo. Então, veja lá, presta atenção. Com exceção dos processos que a lei determina que esteja sob sigilo de justiça, todos os outros são públicos. Qualquer pessoa pode entrar lá e consultar e ver todo o conteúdo dele. Um processo de família, não. Porque o processo de família tem a família, um divórcio, o pessoal está lavando roupa suja, jogando uma coisa na cara do outro, isso não tem interesse para a sociedade. E, além disso, envolve questão de criança, de guarda, alienação parental. Então, processo de família, de regra, está sob sigilo. Né? Outros processos que tenham dados sensíveis, por exemplo, sigilo fiscal, ficam também sob sigilo de justiça. Mas a regra no Brasil é o princípio da publicidade dos atos do Estado. Então, os processos, por causa da Constituição, eles são públicos. Então, veja, como é que é aplicado esse golpe. O estelionatário, ele passa a saber o número do processo que tem um advogado atuando. Ele vai, inclusive, aqui no CNA, ele digita meu nome, ele descobre minha OAB. Pela OAB do advogado, ele descobre quais os processos que o advogado está atuando, até na Justiça do Trabalho. Ele for lá e descobre os processos que eu estou atuando. Ele escolhe um estado aí, fala assim, deixa eu ver aqui nesse estado aqui, quantos processos o doutor Lucélio está atuando. Aí ele vai lá e descobre os processos. Aí ele entra num processo. Quando ele clica no processo, abre o processo, é o processo da Joana. Esse aqui que eu te falei, a Joana ganha 10 mil por mês, sofreu demissão discriminatória, ela pode receber até 200 mil, 300 mil de indenização, dependendo do tempo que demorar para ser julgado esse processo. Aí, ele descobre o WhatsApp da Joana, porque na procuração tem o telefone dela. Ele descobre o meu WhatsApp, porque está lá no rodapé do meu papel timbrado aqui do escritório, o WhatsApp. Ele descobre o meu e-mail. Ele descobre o valor da causa, o que a causa se refere, qual que é o assunto que está sendo discutido, quanto é de dinheiro que está pedindo, o estado em que o processo está, mais ou menos quanto tempo vai demorar para ser julgado aquele processo. Aí o que ele faz? Ele pega o meu WhatsApp do advogado, ele entra no meu WhatsApp, deixa eu adicionar o doutor Lucélio aqui no meu WhatsApp. Ele adiciona, só que ele não adiciona para conversar comigo, ele adiciona para ver a minha foto,
a minha frase de status. Aí ele copia a minha foto, copia a minha frase de status e bota no número de WhatsApp dele o meu perfil. Ele copia os dados visuais no meu WhatsApp e põe no dele. Aí, como ele sabe o WhatsApp da Joana, ele chama a Joana. Fala, olá, Joana. Aí a Joana, quando vê a mensagem, ela vê a minha foto. Ela fala, não, é o doutor Lucério que está aqui. O que será que aconteceu? Sabe o que ele diz? Ele fala assim, ô Joana, nós ganhamos aquele processo. O valor da indenização é R$200 mil, Joana. Aí, o que ele vai dizer? Joana, para a gente receber esse dinheiro, para depositar na sua conta, eu preciso que você deposite o valor das custas do alvará. Mentira, não tem nada disso. Mas a Joana está vendo a minha foto. A Joana está vendo uma pessoa falando com ela, que ela pensa que sou eu, que está falando de um processo que realmente está sob minha responsabilidade. Eu é que sou o responsável pelo processo, o advogado do processo. A pessoa que está falando com ela está sabendo até o valor da indenização, quanto é que a gente pediu, está sabendo quem é o réu, ele tem acesso aos depoimentos, o que aconteceu no processo ele pode ver. Aí a cliente não vai duvidar que é o advogado que está falando. Ah, para receber 200 mil, se precisar pagar 10 ou 15, qual que é o problema? Eu dou 10 ou 15 hoje, eu peço até empréstimo, porque amanhã vai ter 200 mil na minha conta. E aí a pessoa cai no golpe. Quando ela faz o depósito, a pessoa que estava falando com ela, que ela pensa que sou eu, sumiu, desapareceu. E olha, gente, presta atenção. O advogado, o verdadeiro advogado, não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa nenhuma disso. Não é advogado que está abrindo os dados do cliente, é o estelionatário que acessou um dado público e deu golpe na pessoa, e a pessoa não esperava. Hoje em dia, eu estou advertindo os clientes sobre esse problema que está acontecendo cada vez mais. Tem muita gente, a OAB está tomando providência, está fazendo parcerias com delegacias de crimes virtuais para poder evitar, localizar estelionatários e coibir esse tipo de crime, mas eles acontecem, né? E acontece de maneira muito verossimilhante. Então, eu queria te dar umas dicas para não cair nesse tipo de golpe. A primeira dica é o seguinte: desconfie todas as vezes em que alguém disser para você que para você receber um dinheiro, você antes tem que pagar um dinheiro. Todas as vezes que alguém disser para você que para você receber um dinheiro, você precisa depositar um dinheiro, desconfie. Porque, claro que não vai ser em todos os casos, mas em 90% dos casos assim, vai ser golpe. Por exemplo, o cara anuncia que vai te emprestar 50 mil reais. Somos uma financeira, emprestamos sem consulta ao SPC, emprestamos até 500 mil reais, não consultamos SPC nem Serasa, você pode contratar esse empréstimo com o nome sujo. Ok, pensa bem, a pessoa está falando, já começa mal, né? Ah, empréstimo para quem está com o nome sujo, não exijo garantia nenhuma, pode estar no Serasa, pode estar no SPC e ofereço valores muito altos sem garantia, né? Aí você já vê que tem alguma coisa estranha, né? Tá muito fácil, não tá? Fala sério, tá fácil demais. Aí, quando você vai lá, a pessoa te manda documento para preencher, ela fala, ó, vou te prestar 100 mil, mas você tem que depositar 10. Assim que você depositar os 10, os 100 cai na sua conta. Golpe. Certeza que é golpe. Mesma coisa esse caso aqui. Da onde que o cliente meu ganhou 200 mil? Cliente meu ganhou 200 mil num processo que eu estou patrocinando. Bom, se tem proveito econômico, eu também vou ter uma comissão desse proveito econômico também. Então, se eu vou ganhar uma comissão, se precisar pagar algumas custas, eu pago as custas, depois eu pego do cliente, eu obtenho o reembolso do cliente, não vou importunar o cliente com isso, pedindo para o cliente me depositar 15 mil para eu depositar o dinheiro que é direito dela. Então, aí já tem, né? Já tem uma primeira dica para você. Ela não é 100%, mas é quase. Todas as vezes que alguém te diz que para você receber um dinheiro, você precisa antes depositar um dinheiro, há grande chance de ser golpe. Depois é o seguinte, preste atenção. Nos meus contratos de advogado, eu coloco quais são os telefones e contatos pelos quais o cliente vai falar comigo ou com a minha equipe. São só aqueles que estão ali no contrato. Se tiver outro diferente, eu vou aditar o contrato e avisar para o cliente. Ou seja, então eu não vou entrar em contato com o cliente, através de um contato diferente do que está no contrato.
O número de telefone e o e-mail vai ser aquele do contrato, para a gente tratar de assuntos financeiros, estratégicos, objeto da contratação. Então é ali, está ali no contrato. Então, você tem um advogado. O seu advogado está conduzindo um processo para você, naturalmente você vai salvar o número dele no seu celular. Então o que você faz? Você, quando alguém entrar em contato contigo dizendo que é o advogado, você verifica se é o cara mesmo, se é o mesmo número. Se for outro número, não, você vai ligar para o número que está na sua lista de contatos. Porque eles estão clonando o telefone do advogado. Eles não estão clonando o número, não, mas eles estão clonando a identidade visual. Entendeu? Então, veja, já aconteceu de clientes para cair nesse golpe, depois ligar para mim, doutor, cadê o dinheiro? Vai, que dinheiro? Não, que o senhor falou que eu recebi. Eu falei? Olha aí na nossa conversa de WhatsApp, onde é que está essa conversa de dinheiro? O processo nem terminou ainda. O processo que você está falando aqui nós ganhamos, nem terminou. Como é que eu ia te ligar falando que nós ganhamos? Não acabou ainda, não tem sentença. Aí, meu amigo, preste atenção. E outra coisa que eu vou te dar uma dica. Quando alguém ganha um processo, quando sai a sentença, os advogados, sempre muito felizes e satisfeitos por ter conquistado uma coisa para o cliente, avisa para o cliente que saiu a sentença, mas ainda não fala em dinheiro ou em resultado, porque desta sentença ainda cabe recurso. Tem um prazo aí de 15 dias úteis ainda para recurso. Então esse negócio de ganhamos, já saiu o dinheiro, deposita aí, isso é conversa assodada. É muito precipitado, não acontece assim, não é assim que acontece. Sai a sentença, o advogado informa o cliente, ganhamos o processo. Aí o cliente pergunta, e o dinheiro, quando é que sai? Vai sair quando transitar em julgado, agora não, ainda cabe recurso. Então toda vez que chega para você dizendo assim, saiu a sentença, já está tudo acabado, o dinheiro já está lá, conversa fiada. Precisa esperar transitar em julgado e frequentemente ainda precisa começar uma ação de execução para poder receber, que quase ninguém paga espontaneamente. Entendeu? Então, fique atento. Essa coisa, o timing, a vitória no processo tem um timing e nunca a sentença se confunde imediatamente com o resultado prático do processo. Entre a sentença que concede o direito e a execução desse direito tem um tempo, porque tem prazo para recurso. Então, esse é outro sinal. O advogado chegar de surpresa, falar, opa, ganhamos, o dinheiro já está lá, vou te depositar daqui a pouco, me manda um dinheiro aí para eu pagar umas custas que eu vou te depositar. Esse assodamento também é um sinal de que é golpe. Agora, voltando à questão do contato. Aí, essa cliente falou, é mesmo, nós não conversamos nada, é outra pessoa com a sua foto, doutor. E depois, o seguinte, horas depois já não é mais a minha foto, já é a foto de outra pessoa. Eles vão trocando toda hora, sabe? Esses golpistas. E eles pedem para a pessoa depositar um dinheiro na conta de um laranja. Outra maneira de você se precaver. Se for o seu advogado, o titular da conta Pix vai ser a conta do advogado. Uai, eu não vou entrar em contato com o cliente meu. Se o cliente precisar depositar alguma coisa para mim, eu não vou mandar ele depositar na conta de outra pessoa. Vai entrar na conta da minha pessoa jurídica, na conta da minha sociedade individual de advocacia, que meu cliente sabe quem é porque está lá no contrato o nome, o CNPJ, tudo. Então, é mais uma maneira de você não cair nesse golpe. Desconfiou da conversa? Faz uma videochamada com o seu advogado, faz uma reunião pelo Zoom, igual eu faço com meus clientes. Quando eu tenho coisa séria para falar com o cliente, eu faço a reunião pelo Zoom, né? Para poder ver se é ele mesmo que está falando a conversa. Então, olha bem. Primeiro, no golpe do advogado impostor. Primeiro, pedir para você depositar dinheiro dizendo que você ganhou a causa. Primeira coisa, verificar se o número que está te contactando é o mesmo número do seu advogado que está salvo no seu telefone. Foto, esquece, foto não é suficiente. Se está te pedindo para você depositar um dinheiro, você tem que olhar algo além da foto. O número, se é o mesmo número do escritório. Ficou em dúvida? Liga para o número do escritório que está salvo na sua agenda. Não conversa com esse cara que número você não conhece. Terceira coisa, deve ser o doutor mesmo, eu vou depositar. Vai depositar? Certifique-se de que a conta na qual você está depositando é mesmo do advogado. Porque se for do advogado,
Se tiver algum valor errado, alguma coisa, você tem como recuperar o seu dinheiro, porque está numa conta certa de alguém, né, que tem uma relação jurídica com você, que é o seu advogado. Né? Se não for o mesmo nome, o advogado é Lucélio, mas está pedindo para depositar na conta do Manuel. Não deposita, vai perder o dinheiro. Entende, gente? Então, eu queria te dar essas dicas e dizer para você. Você que tem que tomar esse cuidado. O advogado não tem como controlar isso. Isso não é culpa do advogado. Fiquei sabendo esses dias que um colega foi processado por um cliente que caiu no golpe, querendo que o advogado restituísse o dinheiro. Porque era a foto do advogado, era o perfil, parecia muito. E o cara estava sabendo do processo. O cara estava sabendo do processo porque qualquer um pode acessar o processo que é público, gente. Não é o advogado que está abrindo, contando para os outros do seu processo. Está lá, é público. O cara copiou a foto do advogado. Fazer o quê? Como é que a gente controla isso? Pode ter alguém copiando a minha foto agora. Não tenho como controlar. Então, o cliente é que tem que tomar cuidado. Eu dei aqui dicas muito boas que podem te preservar desse tipo de situação. Primeiro, conferir se o número é o mesmo do escritório. Eu aqui no escritório, o cliente não tem nem esse caso que eu contei para você, de um colega meu que foi processado por um cliente, nem aconteceria comigo. Porque no meu contrato eu estou dizendo, é só nesse telefone aqui que a gente conversa. Não conversa em outro, é nesse telefone e nesse e-mail. Então, se o cliente ficar em dúvida com relação a qualquer coisa, ele tem que me comunicar por esses dois canais que estão no contrato. Mesma coisa o cliente. Eu converso com o cliente através do telefone que ele me deixa ali. Porque senão, aí eu posso cair num golpe. Porque, por exemplo, tem um cliente de uma pessoa com deficiência, um autista, nível de suporte 2, que tem agressividade, que foi preso. Né? Aí a mãe dele me contrata. Aí coloca no contrato o telefone da mãe dele, é com ela que eu vou lidar. Porque senão daqui a pouco está ligando a namorada, está ligando o tio, está ligando o sobrinho, está ligando... E aí eu corro o risco de cair num golpe e abrir dados sigilosos para outros parentes que não foram autorizados pelo contratante. Então o número de contato entre o cliente e o advogado tem que estar no contrato, para evitar essa pulverização de muita gente estar entrando na relação jurídica e se interferindo onde não foi chamado. Então, eu espero que essas dicas sejam úteis para você. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.